Brasil! Sextou com S de saúde. Eu sou Paula Morisco e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, do treino à dieta. Como reprogramar o cérebro para viver uma saúde plena e duradoura. E para conversar sobre esse assunto, eu tô com duas profissionais que são referência nas suas áreas. Doutora Roberta Rocha, nutricionista, terapeuta nutricional, treinadora comportamental, especialista em desbloqueio emocional. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos você ter aceitado. E também Patrícia Dutra, profissional de educação física, com experiência na área de exercícios aquáticos, musculação, treino aeróbio, especializada em cuidar de mulheres 40 a mais, é isso? É isso, um prazer estar aqui. Sejam bem-vindas! E para começar o nosso bate-papo, eu quero que você já ative o sininho, dá um like e já compartilhe esse link com amigos e com inimigos, por que não? E para começar com esse assunto, eu trago uma discussão interessante. A perda de peso envolve tanto a mudança de prática de atividade física, hábitos alimentares, como a reprogramação mental. Para mudar os hábitos, é crucial abandonar hábitos antigos e para reprogramar novos. Dentre todos esses hábitos, a prática de atividade física regular, a adoção de uma alimentação equilibrada não pode ser descartado. E como fazer isso? Como superar as dificuldades emocionais, psicológicas que interferem no processo associado à presença muito comum de ansiedade, compulsão alimentar e baixa autoestima? Eu não sei responder essas perguntas. Para isso, eu tô com essas especialistas aqui comigo. E vou começar com uma pergunta para a doutora Roberta. Antes de conversarmos, né, sobre o tema em si, me diz primeiro o que te motivou a entrar na nutrição. Eu sei que você já tem uma área que é anterior, né, que é a área de comportamento humano, de desenvolvimento humano. Você acha que foi um fluxo natural ou o que aconteceu, o que mudou na sua vida que te despertou para a área da nutrição? Então, primeiramente, eu já vinha trabalhando com comportamento antes, né? Só que eu desenvolvi uma doença, síndrome do intestino irritável, que na época, quando eu descobri, é bem difícil o diagnóstico e não é tão bem explicado assim na medicina, ainda está sobre estudos ainda. E logo assim que eu saí do consultório, o médico falou assim, você não vai mais poder comer tudo que eu comia. Eu falei assim, gente, Corta tudo na metade que já era. O que eu vou comer então? E também, né, quando eu sempre tive muito carinho por trabalhar com mulheres, né? Acho que também devido à minha dificuldade lá atrás também. Então, assim, sempre fui para esse lado do emagrecimento, mas não era em si, assim, aquele lado nutricional que eu gostava. Mas acabou essa doença tendo que me fazer pesquisar sobre o assunto, entender sobre o intestino e tudo mais. Só que é uma doença altamente emocional. E aí só depois eu descobri por que... A obesidade em si. Sim. Não, ou a síndrome do intestino irritável. Não, a síndrome, ela é altamente emocional, né? É cérebro e intestino, é totalmente interligado, né? Conectado. Então, foi que eu entendi. Eu tive distorção, eu tinha uma distorção de imagem muito grande, né? Então, eu desenvolvi bulimia e essas doenças Você olhava mental. no espelho e se reconhecia como uma pessoa que não era... Eu sempre me vi gorda. Sempre. Mas a balança dizia magra. O quê? Não, eu sempre fui magra. Eu nunca fui gorda. Eu nunca tive sobrepeso. Mas eu me via gorda. E assim, quando uma pessoa não passa por isso, ela não entende mesmo. Ela não entende. Ela fala, nossa, menina magra. E assim, eu sempre me via. Então assim, eu desenvolvi o transtorno alimentar e procurar a nutrição foi para me ajudar. Para me ajudar a conviver em sociedade, a entender os meus comportamentos, entender como comer, como que eu precisava comer. Então, foi aí que eu fui estudando, aí fui desenvolvendo outras partes, outras áreas. E assim, hoje em dia, eu como tudo que o médico falou que eu não podia comer.
Graças a Deus. E, assim, hoje em dia também levo isso para rede social, ajudo as pessoas a desmistificar esses mitos da internet, né? Que, assim, na internet nem todo mundo tá ali preocupado, de fato, com a sua saúde, mas com o seu like. Então, hoje em dia eu tento mostrar para as pessoas que mesmo você tendo um diagnóstico, você não é aquele diagnóstico. Você pode ter uma vida mais leve, ter uma vida mais tranquila, mesmo que você tenha tido um diagnóstico. Porque muitas vezes a gente não vai pela prevenção, né? Que a nutrição, geralmente ninguém... Não vai pelo amor, vai pela dor. Geralmente ninguém procura uma nutricionista para se prever de uma doença, para nada. É sempre quando a pessoa chega na gente, ela já tem o diagnóstico, ou ela já está obesa, ou ela só quer emagrecer, ou ela só quer hipertrofia. Nunca é para prevenir algo. Né? E a nutrição, ela vai muito além de um diagnóstico, de tratar um diagnóstico. Ela previne, né? Então, isso que eu acho bem legal na minha profissão. Foi aí que você se encontrou na nutrição? Sim, me encontrei. Não comecei porque eu amei, mas eu me encontrei lá. Patrícia também, que eu já conheço a história, sei que não chegou na educação física pelo amor, né? Não sei se, eu acho que também não foi pela dor, talvez por um terceiro motivo, mas acho que ao longo do tempo foi encontrando uma nova paixão, né? Sim, a educação física na minha vida sempre se fez presente, né? Eu sempre fui uma adolescente muito ativa, sempre tive incentivo, né, da minha família à prática esportiva. E aí, meio, né, aquele caos, veio aquela situação, fazer nutrição ou fazer educação física, né? Apesar de estar cursando nutrição hoje, né, atualmente estou no último ano de nutrição, mas ela já vem um histórico mais antigo na minha vida. Mas naquela época o que era possível, né, era a educação física, e logo nos primeiros, né, anos da faculdade eu me apaixonei pela profissão, apesar de eu ter tido muitas mudanças dentro da área, né? Porque quando eu entrei na faculdade, né, eu já falei até isso em outro podcast, eu entrei achando que eu ia ser professora da área escolar. Uhum. E aí eu me apaixonei pela atividade aquática, fui me especializar, trabalhei, né, 12 anos exclusivamente com a parte aquática, e aí muitas coisas foram acontecendo. A educação física foi me mostrando outras faces, né, e aí veio o trabalho exclusivo para mulheres, e aí com a pandemia veio o trabalho exclusivo com mulheres no online, né, e toda essa transformação que a educação física fez na minha vida. É interessante ver como que a vida transforma os nossos rumos. Às vezes a gente se planeja tanto para que as coisas aconteçam, como se fosse realmente vários disjuntores que a gente fosse ligando e desligando ao longo da nossa vida, né? Da nossa vida profissional, da nossa vida pessoal. E talvez as melhores coisas estejam realmente na surpresa. Sim, e Paula, às vezes a gente fica muito, né, com aquela crença, eu já tô velha demais para isso, né? E quanta coisa eu mudei na minha vida profissional tô 25 anos formada, ao longo desses 25 anos, quantas transformações eu tive dentro da minha profissão e quantas descobertas, né? Sim. E às vezes a gente fica com aquelas crenças, né, que, eu já sou velha demais para isso, eu já passei da idade, não é para mim. Então, assim, fica até, né, o incentivo, né, que é para você sim, é possível a gente transformar a nossa profissão, não tá satisfeita com a que você tá atuando, se transforma, mude, reinvente. Eu gosto de uma frase, né? Recalcule a rota quantas vezes forem necessárias. E o próprio processo de emagrecimento, reprogramação mental, que é o foco da nossa conversa de hoje, até onde eu pude pesquisar, é um pouco de reprogramar, de reanalisar, de se reinventar. Uma vez que a gente tem diversos parâmetros, diversas variáveis influenciando dentro desse processo de emagrecimento, como que a gente poderia traçar o caminho ideal para isso, que é o que a gente busca conversar hoje, tá? Então, considerando que a perda de peso envolve mudar padrões de pensamento e construir novos hábitos saudáveis dentro de exercício, intervenções alimentares, alguns estudos, né? Tem muitos estudos que
analisam esse padrão de comportamento. Dentre um dos que eu pesquisei, que eu trago para cá, os autores usaram lembretes de mensagens de texto para um grupo de pacientes selecionados para participar do estudo, onde ali naquele grupo de mensagens, além deles relembrarem metas a serem cumpridas, eles também trabalhavam mensagens positivas, mensagens de incentivo para incrementar a melhora da perda de peso. Dentro desse estudo, eles descrevem que esse uso de lembretes para meta serviu para impulsionar a perda de peso e aumentou a eficácia da intervenção. Aí você vê, dentro desse artigo, palavras mais frequentes foram estímulo, comprometimento, ação, mudança de comportamento. Palavras contidas num artigo que trata de emagrecimento. Em tese, uma variável física, perda de peso. Em tese. Tá? Mas talvez essas palavrinhas sejam o aspecto mais relevante do processo de emagrecimento. Será então, Roberta, que esse poderia ser um grande diferencial da gente fazer um acompanhamento com uma nutricionista que tem esse olhar do treinamento comportamental? Ah, com certeza. Porque o emagrecimento, ele vai muito além de uma dieta, né? Porque eu falo assim, gente, se saber fosse meio caminho andado, todo mundo faria. Porque dificilmente você encontra com alguém hoje que não sabe o que tem que comer, que não sabe o que tem que fazer, que não sabe que tem que beber água, que tem que comer uma fruta, que tem que comer um legume. O que eu sempre pergunto é, se você sabe o que você tem que fazer, por que você não faz? É aí que mora o porquê de cada um. Porque cada um tem o seu porquê. Cada pessoa tem o seu porquê de não fazer. E nem sempre é por falta de vontade, porque ninguém quer ficar acima do peso. Ninguém quer ficar acima do peso. Não é por falta de vontade, não é por preguiça. A pessoa precisa entender esses mecanismos que leva ela a ter aquele comportamento, porque ela quer emagrecer, mas ela não cumpre a dieta. Poxa, será que é de uma dieta mesmo que você precisa? Será que você não precisa mudar uma crença, um padrão comportamental? Será que não é algo que aconteceu lá atrás? Será que não é uma ferida emocional que te faz ter um padrão de comportamento que te prejudica, que te faz desistir? Porque isso é um ciclo. Né? A pessoa ela tem a vontade, tem o desejo, mas aí ela vem o comportamento da desistência. Né? O nosso cérebro nunca quer gastar energia com algo novo, com mudança. Isso desgasta, isso é cansativo. É mais fácil manter a rotina. Sim, porque é um eu já estou caminho. habituada. Aí eu falo assim, gente, imagina um terreno baldio, com mato até em cima. De tanto você traçar aquele caminho ali, não abre um caminho ali? Então, de tanto você fazer isso, de tanto você desistir, você tem um caminho pronto no seu cérebro. Toda vez que você entra em desconforto, você desistir é mais fácil. Acabou, filho, você já vai fazer. É igual quando você come doce, você tá com a emoção ruim, você tá com um sentimento que você não sabe, uma ansiedade, uma coisa, você come doce. Naquele momento ali, beleza, você vai aliviar a sua emoção, mas depois vai vir a culpa. Mas só que o seu cérebro já percorreu esse caminho. Todas as vezes que você se sentir mal, todas as vezes que você estiver triste, ansiosa, você vai comer o doce, porque é ali que alivia. Aí você mudar esse padrão de comportamento, mudar isso aqui é muito difícil. Porque é você dizer não para você mesmo. Você vai ter que colocar uma coisa no lugar disso. Eu sofria de ansiedade crônica. Eu comia muito doce, eu não sabia, eu não entendia meus comportamentos, não entendia minhas emoções. Então eu sempre tive esse comportamento. Comer doce, comer doce. Para mudar isso foi muito difícil. Eu coloquei corrida no lugar. Então, assim, eu posso estar 10 horas da noite, eu tô sentada aqui, ó. A ansiedade vem, eu boto meu tênis e vou pra rua. Boto meu tênis e vou pra rua. Patrícia hoje parou lá no início da rua para poder vir correndo. Foi. Desse jeito. E assim, é muito difícil. E o que eu falo assim, você vai errar diversas vezes. Porque a gente tem a crença de que quando a gente vai começar uma dieta, quando a gente vai fazer começa com a nutricionista, a gente vai fazer tudo certinho. Primeira coisa que eu falo, você não vai fazer certinho. Ai, cruz credo, Nutri, você tá jogando praga. Não. Eu tô já te falando o que vai acontecer. Eu tenho o poder de prever o futuro, quando você querida. sabe o que vai acontecer, faz bem que ela falou que ia acontecer isso. Porque você vai com aquela coisa de que vai fazer tudo certinho, que você vai treinar todos os dias, que você vai seguir dieta. Você não vai ter vontade. Então, mas é não parar diante dos erros, é continuar.
Então, quando você, igual esse artigo falou, sobre o grupo, sobre a mensagem, isso é muito bom, porque o grupo geralmente motiva o ambiente que a gente está inserido, as pessoas que a gente anda, as pessoas que a gente escuta, quem você segue, tudo isso influencia a gente. Os influenciadores, né? Porque assim, antigamente nosso ambiente era onde a gente frequentava, né, pai? Sim. Presencialmente. Presencialmente. Hoje em dia você não precisa sair mais de casa para ser influenciado. Era o nosso emprego, é nossa casa, nossa família. Isso era o ambiente que a gente ia influenciar. Hoje não. Nosso ambiente está aqui, ó. A gente vê stories. Então, assim, você acaba se identificando com aquilo ali. Às vezes uma coisa que era errada pra você já não é mais. De tanto você vê uma pessoa fazendo, você começa a fazer também. Até porque lá o algoritmo entende que aquilo que você gosta, ele te oferece mais do que você gosta. Então, assim, quanto mais você filtrar quem você escuta, o que você assiste, com quem você anda. Então, isso tudo faz muita diferença. Poxa, você acorda de manhã, você vê um story motivacional de alguém que posta ali te colocando pra cima, uma frase legal, uma coisa legal. Poxa, isso são coisas que motivam a gente. Quando a gente não tem a nossa própria motivação, igual eu falo, gente, eu não preciso de motivação de ninguém. Eu mesmo eu tenho que fazer minhas coisas. Já virou a chave, Mas gente. eu já tenho o hábito instalado. Então, você não pode se comparar comigo, se você não tá no mesmo Até porque nível. você não começou, saiu do zero pra esse ponto, eu né? caí diversas vezes. Por isso que eu falo, quando a gente tem um mentor, né, tanto um profissional da área pra te ajudar, cara, ele vai te direcionar pro caminho certo. Você vai pegar atalho. O profissional é isso, é pegar atalho naquilo que você demoraria anos fazendo sozinho. Te dá a direção, né? Te dá a direção. Fica o caminho mais fácil. O profissional, ele não percorre por você. Não tem jeito. Isso é importante. Cada um tem que trilhar o seu caminho sozinha. Só que quando você tem uma orientação, você não entra nos atalhos. Né? O profissional te livra dessa, nos buracos, nas que ciladas. A gente já passou, né, é a direção. É a direção. Uma das grandes barreiras aí para o emagrecimento é o próprio enganjamento, né? É justamente isso que vocês estão falando. É você se comprometer. O que é enganjar, né? É uma palavra que está tão em voga, tão na moda, mas nada mais é do que manter a rotina, uma disciplina, estar realmente comprometido com o seu propósito. Esse comprometimento é uma das barreiras apresentadas para o emagrecimento e também, obviamente, para a reprogramação mental para alcançar esse objetivo. E o que a gente vê, o que a Patrícia, né, apresenta lindamente aí nos seus projetos, é a oportunidade de quebrar uma objeção da desculpa do não tenho tempo, não gosto de academia e treinar em casa. Como implementar o engajamento, a disciplina num treino em casa, Patrícia? Paula, a desculpa que eu mais ouço é: eu não tenho disciplina para treinar em casa, eu não consigo treinar em casa. Gente, quem não consegue treinar em casa também não consegue treinar na academia. Se a gente for analisar, olha quantas barreiras a gente tem para chegar na academia. Às vezes cansada do trabalho, às vezes filho pequeno, trânsito, carro, clima. Em casa também temos barreira. A louça na pia, a casa mal arrumada, a roupa para passar, para guardar. A família que não está no mesmo ritmo que você. Que não está. Mas também estar na academia não significa que a família também vai estar enganjada, né, na sua saúde, né, no seu estilo de vida. Então, a disciplina, a gente tem que colocar na nossa cabeça que ela precisa ser. Nosso corpo, na verdade, ela não sabe onde a gente treina. Ele apenas responde a estímulos. Então, se é em casa ou se é na academia, o nosso corpo vai responder. Agora, eu preciso ter a disciplina tanto na academia quanto em casa. Eu vejo como mais vantajoso o treino em casa é a praticidade. Eu estou na minha casa, eu não preciso me arrumar, me perfumar. Quantas vezes estou varrendo casa, da hora do meu treino, eu largo a vassoura lá no corredor e vou dar minha aula, vou fazer o meu treino com as meninas. Então, assim, a questão da disciplina, ela precisa ser incrementada na nossa vida, incluir na nossa vida, seja ela para qualquer tipo de treino. Em casa, na academia, na praça, né, no parque. A disciplina, ela é igual, né? Eu apenas coloco, às vezes, desculpas quando o treino é relacionado ao treino em casa. Quando a gente fala de treino em casa, treino online.
A internet, né? A gente fala de treino online e as pessoas já estão pensando em catar alguma coisa lá no YouTube para fazer em casa, né? A internet, ela, ao mesmo tempo que ela pode ser uma ferramenta agregadora na nossa vida, ela pode ser em mãos erradas, ela pode ser um problema, né? Sim. E aí, em mãos erradas, tanto de quem produz o conteúdo, quanto quem interpreta o conteúdo também, né? Porque você vai ter as duas vertentes para analisar. Qual seria o bom uso, ou talvez o erro mais comum, que as pessoas, tão bom uso quanto o erro mais comum que a internet pode trazer, que impacte sobre esse engajamento das pessoas frente à atividade física? E aí abro para as duas. Então, Paula, eu acredito que sejam as coisas aleatórias, o que você vê nessa internet. Então, quando está relacionado a treino, para eu ter um resultado, né, para ter uma qualidade de resultado na academia, o que eu faço? Uma avaliação, vou procurar o profissional de educação física, ele vai elaborar o meu treino. E por que em casa a gente às vezes quer fazer de qualquer maneira? Pega de forma aleatória, hoje eu tô a fim de fazer um jump, aí vai lá, acha uma aula de jump. Hoje eu quero fazer um step, pega lá um treino de step. Seja ele na academia ou em casa, o treino ele precisa ter um objetivo, ele precisa ser prescrito por um profissional de educação física. Não é porque é em casa que é feito de qualquer maneira. Então, acho que o erro mais comum de quem se compromete a fazer o treino em casa, mas não está disposto a contratar um profissional de educação física, muitas vezes esbarrar na falta de resultados. E talvez isso seja um fator desmotivante. Poxa, eu treino em casa e não tenho resultado. Mas às vezes não é o treino em casa em si, é o método de treino, o acompanhamento que não está sendo adequado. Então não é porque é o treino em casa que ele pode ser feito de qualquer maneira. É a mesma coisa a alimentação. Quando a gente faz com acompanhamento, é a virada de chave, o resultado aparece. Mas não é só fechar a boca. Se fosse assim, todo mundo que reduzisse a alimentação ou que treinasse em casa, teria resultado. Então, quando tem um acompanhamento de um profissional, aí a coisa muda de figura, e aí os resultados aparecem. Era até a minha próxima pergunta aí para você, né? Do mesmo jeito que a gente tem treino disponível na internet, à vontade, né? Todo tipo que a gente imaginar, a gente tem também todo tipo de dieta, de receita, né? À vontade. Até que ponto isso é um problema para o sujeito que quer dar o primeiro passo? Eu acho que é a falta de clareza, né? A falta de clareza, ela é igual assim, você quer emagrecer, mas você tem o seu metabolismo, você tem o seu jeito, você tem sua vida, você tem sua rotina. Então, a internet, ela ajuda muito, mas também atrapalha muito nesse processo. Porque por mais que a gente produza conteúdo para ajudar pessoas, que eu levo o conteúdo da internet como trabalho social, né? Para você ajudar pessoas que às vezes não têm condição de pagar, mas você também tem que ter discernimento que aquilo ali não é um acompanhamento, não é específico para você. Não foi feito para o seu biotipo. É para despertar a sua consciência, né, sobre o que é importante ser considerado. Mas agora, para resultado, você tem que fazer um acompanhamento profissional. Para você ter resultado para você. Então, não adianta você pega um treino um dia, você assiste um treino de um fulano um dia, o treino de outro ciclano. Um dia você segue o que uma Nutri falou, no outro dia o que outra Nutri falou. Entende que você não está usando método nenhum? E talvez você acabe desistindo justamente porque nada funciona. Como nada funciona, você acha, não, o problema sou eu. Uma coisa. É o que eu falo, gente, tudo que tá na internet funciona. Funciona pra alguma coisa. Tudo funciona pra alguma coisa. Mas alguma coisa pra alguém. Mas precisa de um tempo. Precisa de um período. Precisa de... Tudo tem uma estratégia. A gente nunca... Patrícia e eu, a gente nunca vai entregar um plano alimentar, um treino pra você que não tem uma estratégia por trás daquilo ali. Que não tem uma linha de pensamento pensada de acordo com o seu objetivo. Até uma alimentação, até um alimento. Quando a gente coloca, vou botar isso aqui 5 horas da tarde, porque às vezes à noite ela vai sentir vontade de comer doce, então isso aqui já vai... Tudo é pensado. Vou botar esse treino aqui, porque ela tem uma deficiência nesse lado esquerdo aqui, vai ajudar ela, né, pai? Sim. Então, assim, tudo é pensado. Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento de que, poxa, conteúdo da internet é para todo mundo, não é para você.
Não foi feito para você. Então, é que a gente perdeu um pouco a mão de como usar aquilo para ajudar. E quer aquilo ali para solucionar o seu problema. Para solucionar a sua vida. E não vai. Então, você vê, quanto mais informação a gente tem, que a gente está vivendo na era digital. A gente está bombardeado de informação. A gente está obeso de informação. Sim. Informação todo mundo tem. Quanto mais informação a gente tem, mais a população ficou obesa. Pois é. Mais doenças crônicas estão chegando. Há algum tempo atrás, a gente ouvia reportagens na TV dizendo que os americanos estão obesos, né? Quer dizer, os estrangeiros estão obesos. Era o que nós ouvíamos. Agora a gente olha na rua, a maioria está acima de peso, né? E com tanta informação, com né? Com tanta Olha informação. Como é que pode? Meninas novas. Exato. Você fica assim, eu falo, gente, só fica 10 minutinhos, só olha aqui, ó, só esse corredor de gente vindo. Assim, dificilmente você vê uma pessoa magra vindo. Uma pessoa magra, uma pessoa que não tenha um sobrepezinho, uma barriga. Crianças. Pois é. Engajamento, conteúdo, conexão, informação, internet. Tudo isso, em tese, é para que o sujeito comece do básico. A gente almeja o básico, mas gosta de pular etapas? Como assim? Sempre. Todo mundo quer o atalho. A grande maioria. Todo mundo A gente gosta do básico, acha que precisa começar do nível mais baixinho, mas quer resultados rápidos. É o que prega, né? Na Qual internet. é essa sedução sobre pular etapas que exerce na vida do brasileiro, do sujeito comum? O brasileiro tem o famoso vamos dar um jeitinho para tudo, né? Então, assim, o básico hoje em dia, ele não desperta prazer e nem... Não tem... É como se... Não vende. Não vende. O que vende é você vender uma dieta de 21 dias. 21 dias de desintoxique seu corpo. 7 dias de detox. Mude seu corpo em 21 dias, né? Isso ilude. Porque por mais que a pessoa saiba que aquilo não vai funcionar, ela vai comprar porque é barato. Uma paciente me falou isso. Roberta, eu sei que não vai funcionar, mas eu tenho a esperança que no próximo funcione. Mas talvez essas estratégias elas possam servir para dar o gostinho para a pessoa, para ela perceber que em tão pouco tempo ela teve resultados tão bacanas. Se ela persistir naquele caminho, ela pode ter resultados ainda melhores. Eu acho que talvez, né, a forma como determinadas ações como essas são oferecidas dentro da internet, que talvez possam trazer interpretações equivocadas, ou até levem mesmo a interpretações equivocadas, dependendo de como elas são apresentadas. Talvez seja isso. Só que aí esse resultado rápido, ele não é sustentável. Então, não, ele nem é esse milagre que é vendido. Não, mas de fato, se você tem um estilo de vida super ruim, né? Você come muita porcaria, Então, quando você compra uma dieta detox de 21 dias, você vai ter muito resultado. Mas não é sustentável. Não é sustentável se você parar nos 21 dias. Não, você nos 21 dias, acabou os 21 dias. Você vai voltar para sua vida anterior. Não você pode. Não mudou seu pensamento, você não mudou sua crença, você não mudou seus comportamentos. Você vai voltar a ser a pessoa que engordou. Então, você vai voltar para o mesmo resultado. Aí você tem frustração. Ai, dieta não funciona. Ai, isso aqui não funciona. Não, não funciona é você não mudar o seu pensamento. Eu acredito, Paula, assim, que tanto esses desafios, quanto qualquer proposta, né, com um grande resultado em pouco tempo, ele muitas vezes, ele é só o start. Ele é só para incentivar. Poxa, eu sou capaz, eu consigo. Mas precisa ter continuidade, porque se só fechar naqueles 15 dias, 21 dias, 30 dias, o tempo que for, e a gente não conseguir prosseguir, o resultado vai ficar ali estacionado. Sim. E aí a pessoa vai viver de desafios, vai viver se sabotando o tempo todo. Então, assim, eu gosto dessa linha de desafio, eu gosto dessas propostas, mas para que ele seja o primeiro passo. Ou até uma motivação no caminho, né? Mas a Paty não é todo mundo que é igual ela. É uma motivação no caminho. Ela mostra pra pessoa que não é só aquilo ali, que precisa continuar. E muita gente não vende assim. Vende como se fosse milagre. Isso aí, é porque na internet essas coisas são muito permitidas. Então, não tem uma garantia.
Então, as e propostas... nem tem filtro. Nem tem filtro. Não, cada um bota zero o que... filtro. Então, assim, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado qual é o profissional que vai seguir dentro da internet. Porque profissionais, a gente tem diversas, em diversas áreas. Mas quem eu vou seguir que tem uma proposta que se encaixa à minha realidade, ao meu perfil e ao meu objetivo? Então, eu gosto muito dessa linha de desafio, essas propostas, para ser um pontapé inicial. Mas ele não pode ser o único... 21 dias vai resolver minha vida. Não, 21 dias não resolve a vida de ninguém, se você não der continuidade. Mas ele ainda que sejam 6 meses. Um ano. Não vai. Se vai você voltar no final desse um ano, vai voltar para estaca zero de novo. Estaca zero, é isso aí. Então, assim, porque o nosso corpo é muito inteligente e a gente quer o que é cômodo, né? O que é fácil. Então, para a gente ter resultado, a gente precisa o quê? Sair da nossa zona de conforto. E sair da zona de conforto dói, machuca, mas se a gente não sair dela, a gente não consegue resultado. Então, assim, esses programas são importantes, sim, mas aí é o cuidado, né? O profissional que vai estar direcionando aquilo, o profissional que vai estar conduzindo isso para você conseguir levar para sua rotina e adequar a sua vida. Aí o resultado aparece, mas milagre não é não, milagre não tem não. E quando você falou, Paula, do básico, eu ainda complemento. Eu acho que o básico bem feito funciona. Porque o básico do básico, a maioria não quer. Quando a gente fala, né, em treino, vou falar da minha área, quando a gente fala em treino, é muito difícil você pegar um aluno, seja ele no presencial ou no online, que ele quer fazer o básico. Mas se você não tem uma boa consciência corporal, se você não sabe os movimentos básicos que vão te dar condições para você avançar, aí o básico não foi bem feito. Aí a primeira coisa que vai acontecer é a lesão. E aí vai virar meu paciente. Aí vai virar paciente da qual? Vai precisar da fisioterapia. Vai precisar da fisioterapia. Então, assim, o básico, ele é importante, mas ele precisa ser um básico bem feito e a gente entender que é um degrau por vez. E aí avançando. O problema é que as pessoas querem, elas são iniciantes, mas elas querem treino e querem dietas avançadas, né? Eu falo que a gente tem que... mas pão com ovo, né? Toda nutri receita um pão com ovo, já não aguento, já tô nascendo pena. E eu acho que a gente tem que aprender a ter as estratégias certas no momento certo. Por que eu vou usar todas as minhas munições no primeiro momento, se ainda é o básico? Então, já avancei, subi um degrau, já não sou mais básico, né? Eu já não sou iniciante, eu já estou no nível intermediário. Aí eu começo com as estratégias de treino, com os novos protocolos. Por que eu vou usar minha munição toda de uma vez para o meu corpo acostumar e o resultado frear, o resultado não aparecer? Então, é um passinho de cada vez e faz o básico bem feito que vai dar certo. Pois eu já vou voltar essa história de básico para você também. Mas é que vão surgindo outras perguntas assim. Às vezes, o básico, né? As pessoas ouvem o básico. O que seria o básico? Podem ter essa interpretação. O básico dentro da atividade física é eu começar com um treino em casa sozinho. Não, mas aí pode ser um básico mal feito. Não, pode ser um básico mal feito. Não. Eu digo começar com básico, porque quando a gente pensa em treino, a gente já pensa em quê? Em muita carga, eu só vou ter resultado se eu pegar muito peso. Não. Então, é ter a consciência corporal, é saber agachar corretamente. O que adianta você estar com uma barra de 10 quilos nas costas se você não agacha direito? Abdominal só de cabeça. O abdominal, faz pescoçal. E aí, no outro dia tá com dor na cervical, faz o agachamento, daqui a pouco o joelho tá gritando, o tornozelo tá gritando. Então, o primeiro que eu digo do básico dentro da atividade física é ter um movimento limpo, consciência corporal, fortalecer a sua musculatura para aguentar a carga. O seu músculo não está nem preparado ainda para aguentar a carga. O seu próprio peso corporal, no início, já é a sua sobrecarga. É claro que ao longo do tempo, os dias vão passando, você vai treinando, vai fortalecendo e daqui a pouco você vai precisar de ajustes. Mas esse ajuste dentro da educação física não necessariamente é só carga. Então, é para isso que você precisa do profissional para te orientar. É a hora de aumentar a carga, é a hora da gente entrar com um protocolo novo.
Vamos lá, vamos trabalhar esse agachamento. Segura assim aqui embaixo, faz isometria. Já é uma maneira de intensificar. É que quando a gente pensa em avançar dentro do treino, a gente só pensa em carga. Só pensa em carga. Só que a carga, ele não é o único fator de crescimento e de evolução de treino. Mas para isso você precisa estar bem orientado, porque senão logo a lesão vem. Então é fazer o básico bem feito, seja ele em casa ou na academia. E principalmente em casa, quando você não tem supervisão de um profissional. Que nas academias você tem um profissional, né, ali pertinho de você. Em casa, se não for minha aluna, não vai ter acompanhamento. Né? Porque se for minha aluna, eu tô ali no ao vivo, eu tô de olho. Gente, ela vê que você tá com a unha virada dentro do tênis. É triste. Então, porque o que é mais comum, Paula, dentro do treino online, né? São os treinos só gravados. Então, a gente tem muitas plataformas hoje somente de treino gravado. E o diferencial do meu gravado sem tutoria, né? Sem tutoria, tá ali, isso. A professora tá dando a aula, mas ela não tá te observando se você tá fazendo o movimento correto. E o grande diferencial do meu projeto são os treinos ao vivo. Então, no treino ao vivo, eu consigo corrigir a postura, eu consigo saber se tá de moleza, eu consigo dar uns gritos para poder intensificar. Congelou! A internet caiu. Então, assim, é um diferencial. E ter essa correção evita lesões. Nossa, e faz com que você avance, né? Então, progredir no treino, avançar, ter resultado, mas a gente tem que ter o básico bem feito e um acompanhamento para você sair desse nível básico. É por isso que o básico funciona sendo bem feito e com supervisão. Com supervisão. E para evoluir, para ser nível intermediário e avançado, tem que ter acompanhamento. Porque senão vai ficar lá no básico mal feito. Porque eu não sei o que eles têm. Já viu o profissional de educação física? Você tá fazendo movimento, parece que eles fazem assim, ó. Muda tudo. Parece que aumentou. O que aconteceu? O que aconteceu? De repente, 4 quilos virou 10, gente. O que aconteceu aqui? Pra gente ver como a importância de quando você acerta a sua postura, né, Tati? Ou então só fala assim, ativa o abdômen. Não, pronto, acabou, mudou. Lembrei que eu tenho abdômen. Levanta o peito, acabou, tchau. O básico sem o profissional de educação física não dá. Com a nutrição também não é diferente, né? Você prega muito a ação da nutrição acessível. É possível inserir esse contexto dentro do básico? Ah, com certeza. Com certeza. Explica pra gente o que é essa nutrição acessível. É você fazer com aquilo que você pode, com aquilo que você tem, com aquilo... Qual é o seu estilo de vida, né? Eu não tenho que comprar o pó de cardamomo. Quando eu atendo o paciente, a gente... Sal rosa do Himalaia. Eu ouvi dizer que o Himalaia tá até sem sal, gente. Tanto que ele tá usando. Porque, assim, senão a gente torna a vida saudável muito distante das pessoas, né? E chata. E chata, né? Porque, assim, você, um mês, quando o paciente fala pra mim, tô ansioso esperando lista de compra. Que lista? Não vai ter lista não, meu amor. A gente vai fazer o que tem aí na sua casa. Porque, abre a geladeira aí e fala. Eu falo, primeiro, aí a gente pergunta, né, como que é o estilo de vida, o que a pessoa come. A gente faz um recordatório alimentar para poder entender, né, o que a pessoa come ali no dia a dia para você saber entender o estilo de vida da pessoa. Então, assim, dentro do seu estilo de vida, a gente vai montar uma dieta que seja acessível para você, que você possa sustentar a longo prazo. Quando você consegue levar esse estilo de vida, quando você consegue melhorar os seus hábitos, ali tudo direitinho, aí a gente começa a fazer estratégia mais avançada, comer coisas diferentes. Né? Se você, de manhã, você come um pão com ovo, beleza, é tranquilo para você. Quero comer. Aí começa a ver Instagram, quer fazer coisas que vê no Instagram. Como é que você vai comer, gente? Empim com ovo de manhã, se você não come batata doce. Você não come nem um pão com produzida pelas freiras mancas de Madagascar. Você não come nem Ouvi dizer que emagrece, hein, gente? Então, assim, aí que o pão engorda. Não é o pão que engorda. É o que você faz. Você come no conjunto. Eu ouvi dizer também que quem engorda é quem come o pão. No dia a dia ali. Poxa, o pão engorda. Quantos pães você comeu? Quantos pães você come todo dia? Né? E o limão espremido? Eu tenho uma ótima dessa, gente. Limãozinho espremido? De manhã, em jejum. Fala aí pra gente, um limãozinho espremido. Vai ser ótimo, mas não vai causar nada. Assim, e se for andando a pé até o limoeiro, lá na fazenda? Aí emagrece.
Esse que é o segredo que o pessoal não fala. Então, assim, é você comer de manhã um pão, um ovo, uma proteína, alguma coisa. Um arroz, um feijão, uma salada, um legume, uma fruta depois do almoço, um lanchinho à tarde. Coisas básicas. O básico bem feito. É o básico. Talvez seja descascar mais e rasgar menos? É, exatamente. Então, assim, a gente hoje é bombardeado de produto alimentício. Produto, não é alimento. É um produto alimentício. É claro que a gente precisa dessas coisas, né? Processadas para o nosso dia a dia. A gente tem a vida corrida. Então, você abrir um whey de caixinha, beleza. Mas aquilo ali não é a sua vida. Sua vida é o básico. É comer arroz, feijão, uma salada, um legume, uma fruta. É isso que é o básico. É você ter isso. As pessoas não fazem o básico. Beber água. Uhum. Beber água. Isso aqui é acessível a todos. Isso aqui é acessível a todos. Então, assim, às vezes você tá com sinal de desidratação. Eu vou tomar um negócio aqui. Vontade de comer doce excessiva é desidratação. Uma dor de cabeça que não passa. Você não bebe água, cara. É o básico. Beber água. Grátis para todo mundo. Não faz. Aí quer beber Coca zero, aí quer beber coisas aí que cada vez a indústria aumenta mais de produto. Mas não faz o básico, que é beber água. Então, assim, como que você quer ter estratégias avançadas, que a gente tem diversas, mas você não faz o básico ainda? Vai dar certo? Não Então, vai. talvez, assim, um kit de pequenas intervenções básicas seja beber água, consumir mais produtos de verdade, vindos da terra, rasgar menos. Ó, você vê, essas receitinhas da internet, a maioria mais atrapalha do que ajuda no emagrecimento. Porque são receitinhas pequenas, né? Porções muito pequenas. E aquilo ali, para uma pessoa que está em emagrecimento, você vai matar a vontade de comer doce ali temporária, mas você vai ficar com fome ainda. Então, depois você vai comer o dobro. Uhum. Então, não te ajuda. Então, não é melhor você fazer um pratão de legumes, verduras, né? Comer bastante ali para você ter uma densidade ali, para o seu estômago ficar cheio, saciado por mais tempo. Aí você come um negocinho desse tamanho. Uma barra de proteína, gente. Daqui a pouco você tá com fome de novo. 2 biscoitinhos creme cracker. Acabou. Uma torradinha. De água e sal. Aí eu De falo água e assim, você sal. mistura água com sal, vê se vira biscoito. Não vira biscoito. Não vira. Não, é puro néctar da fruta. Tá lá escrito no suco de casca. Puro néctar da fruta. Eu falei, gente, como? Como? Espreme a laranja lá no Ceará, bota dentro da caixinha, viaja 2.000 quilômetros, Nossa. bota no mercado, vê se vai estar azedo dentro da caixa. Não dá. Então, assim, a gente hoje é muito bombardeado de processado, né? O nosso alimento hoje não é mais igual era antigamente, né? Então, é muito agrotóxico, ar poluído. Então, assim, a gente... O que a gente pode fazer de melhor com o que a gente tem hoje? Para a gente poder viver um pouco mais, para a gente ter longevidade, para a gente ter menos dor de cabeça, para a gente poder respirar melhor, para a gente poder fazer nossas atividades do dia a dia, ter um sono melhor, ter uma saúde melhor. Poxa, o que está dentro do nosso alcance de fazer? Por que não fazer? Né? Então, assim, hoje em dia as pessoas falam, o que eu tomo de cápsula para não comer legume? Como assim, meu Deus? Por quê? Será que um dia vai vender abdominal em cápsula, gente? Tome 100 abdominais de 6 em 6 horas. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Ia vender muito, Não, né? ia Gente, vender muito. será? Então, assim, Produto. hoje, as pessoas, elas querem ser emagrecidas. Elas não querem emagrecer. Porque ninguém quer Não passar... é à toa que as injeções aí de emagrecimento fazem tanto sucesso. Hã? Porque as pessoas querem ser emagrecidas, elas não querem emagrecer. Então, assim, eu bato na tecla, é isso, tem que aprender a fazer o básico, tem que fazer as pazes com a comida, porque às vezes as pessoas têm medo de comer um pratão de comida. Se você olhar assim, você não vai conhecer uma pessoa que está com sobrepeso de tanto comer arroz e feijão. Você não vai conhecer, não tem. De tanto comer arroz, feijão, legume. Nossa, eu engordei de tanto comer fruta. Não tem. Como uma frutinha de manhã, um Não quarto tem. de melancia. Então, assim, aí você passa uma dieta pra pessoa. Meu Deus, aí manda mensagem. Meu Deus, Muita Nutri, comida. você botou muita comida, isso tá certo. Mas é que ela já vem de uma restrição. Então, faz tanta restrição. Mas é porque a pessoa conta só o prato que tá aqui, ó. Ela não conta as beliscadas que vai dando no dia a Durante o dia, um dia. biscoito aqui, Que às vezes não é nem visto, né? Sim, que não é nem contabilizado no dia. Mas ela não engordou com o prato de comida. Então, você vê, quando essa pessoa ela começa a fazer um acompanhamento,
ela ganha vida, porque ela come comida de verdade, ela dá nutriente pro corpo dela que precisa para funcionar. Então, quando você entrega pro seu corpo nutrientes que ele precisa para funcionar, você emagrece, seu cabelo fica mais bonito, sua pele fica mais viçosa, sua unha melhora. Rejuvenesce. Você começa a ganhar vida. Você começa a ganhar vida, você começa a comer comida de verdade, você começa a se alimentar de verdade. Então, assim, é muito prazeroso, mas é um trabalho que... mental. É um E, trabalhinho. Paulo, e quando a gente pensa nesse básico bem feito relacionado à nutrição e ao exercício físico, é como se ele fosse uma poupança. E que a gente vai economizando a cada dia, a cada mudança de hábito, a cada comportamento novo que a gente adquire, para a gente utilizar essa poupança lá no final da nossa vida. Né? Que eu falo que um dos objetivos hoje da minha vida é envelhecer com qualidade, saúde e dignidade. Mas para que isso aconteça, esse básico ele precisa ser bem feito e construído ao longo da nossa vida. Às vezes, quando a gente chega lá na terceira idade, aí a gente quer cobrar, mas meu Deus, como? Mas como eu vivi, né, ao longo da minha vida? Como foi o básico? Né? Igual tudo que a Roberta está falando aqui da alimentação é o básico. Fruta, legumes, né? E quando né, frutas, legumes, a água, né? Quando a gente fala de exercício, a gente não precisa ter a academia mais top, o aparelho mais top, o professor da hora-aula mais top, mas precisa ser feito. Então, assim, se o básico bem feito, a gente conseguir levar isso ao longo dos anos e acumulando, como se fosse uma poupança, a gente vai usufruir lá no final da nossa vida. Ao invés de acumular artrose no joelho, a gente vai acumular músculo no corpo. Músculo, qualidade, isso, músculo é poupança longevidade, flexibilidade saúde e dignidade. Amarrar o cadastro sozinho. Amarrar o cadastro, ir ao banheiro, poder tomar um tirar banho. Tirar o sutiã, assim. Tirar o sutiã, vestir a sua calcinha. Coisa assim. Então, é pra gente refletir. Né? E será que a gente tem feito o básico bem feito? Ou às vezes a gente é muito imediatista, né? Ou é 8 ou 80, ou é tudo ou é o nada, né? Eu às vezes tenho muitas alunas assim, ou é tudo ou é nada. Ou ela quer fazer tudo, que é o sal rosa lá das freiras, né? Que é o treino, o aparelho mais tecnológico. Compra o suplemento. Né? O suplemento, o whey mais caro do mercado. Mas faz o básico, come lá seu ovinho, sua fonte de proteína, se movimenta, não pode pagar academia, vai fazer caminhada, né? Hoje em dia, assim, não é desculpa, né? Então, faça o básico bem feito para poder economizar, fazer sua poupança e poder retirar lá na melhor idade, lá na terceira idade. Eu acho que o processo de emagrecimento, ele envolve, sim, uma tomada de decisão, uma mudança de hábitos, um abandono de hábitos antigos, mas a gente, enquanto sociedade, nós estamos também muito carentes de educação e saúde. Né? Então, é até um dos propósitos desse programa, de que as informações que a gente tem aqui alcance outros níveis, né? Sim, a gente tem muitas ações na internet, pulverizadas de diferentes formas, porém, talvez a gente precise isso mesmo no básico, lá na escola, na educação. Na base, né? É um trabalho de formiguinha, né? Exatamente. É um trabalho de formiguinha. A gente vai falando com o paciente fala com alguém, a gente fala na internet. Mas é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo. E assim, um pouco que a gente ajuda uma pessoa, pra mim, eu já fico feliz. Isso aí. Porque essa vai contagiar tantas outras, né? Sim. Vai mudar tantos hábitos. Mas ainda que a gente esteja educado quanto à nossa saúde, ainda que a gente esteja disposto a virar a chave, reprogramar o nosso cérebro para emagrecer de forma duradoura, frequentemente a gente coloca objeções frente a isso, né? E aí eu queria propor um quiz das desculpas, tá? Vamos lá. Não tenho tempo. Tipo esse daí, eu vou colocar direcionado, tá? Vou começar com você, Roberta. Não tenho tempo para comer bem. Não tenho tempo para fazer comida saudável. E aí, o que você responderia pra pessoa que fala isso pra você? Não, mas é porque a pessoa já vem, cada um já vem com uma informação, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa acha que comer saudável é aquelas comidas de água e sal, que você não bota tempero, que você não bota nada. Eu falo, gente, é comida do dia a dia. Triste.
É só comida. Sem glúten, sem lactose, sem gosto, sem vida. Sem nada, sem nada. Ela fala assim, gente, é comida normal. É comer arroz, feijão, essas coisas. Não tem nada de mirabolante, não tem nada. Que é muito... As pessoas têm muita visão que comida saudável é comida fitness, de fisiculturismo. Né? Batata doce com frango. Um frango inteiro de manhã. Acordar de madrugada pra comer um frango inteiro, 3 batatas doces, 5 ovos. Então, assim, você não tem tempo. Você não tem tempo pra comer? Você não come todo dia? É a mesma coisa. Você só vai melhorar a qualidade. A diferença é o que vai colocar dentro do prato. É melhorar a qualidade dessa alimentação. Pô, você consegue reduzir? Qual o tipo de óleo que você usa? Vamos reduzir, vamos melhorar a qualidade dessas coisas. Né? Qual sal que você usa? Né? Sal marinho, que é barato para todo mundo tem acesso. Precisa ser do Himalaia? Não precisa. Nem eu uso. Sal rosa do Himalaia? Não precisa. Eu já ouvi dizer que tem gente pintando o sal para ficar rosa do Himalaia. Meu Deus. Então, assim, é o dia a dia, é só desmistificar essas coisinhas básicas que, né, às vezes se tornam... Patrícia, meu marido não me ajuda, atrapalha a minha rotina fit. Deixa ele de lado e faça por você. Ele vai ver o seu resultado, vai ver o quão bonita você vai ficar, saudável, e aí o seu exemplo vai arrastar o seu marido. Essa história aí de meu marido não me ajuda, não cola. Faça por você. E aí o exemplo arrasta. E aí aos pouquinhos você vai conquistando. Seu marido vai ver o resultado, vai ver, olha, minha esposa tá ficando linda, tá ficando uma diva, e eu também vou querer me cuidar. Aí a gente pode fazer aquela tática, né? Vai ter gente que vai estar só ouvindo a gente, mas de ir na frente no mercado, fazendo assim, ó. E aí... Careta, e todo mundo te olha. Tá chamando a atenção. Todo mundo te olha, tá chamando a atenção. Peraí, tem algum... O que ela tá fazendo diferente? Ela tá apenas se cuidando. E aí ele vai querer também. Então, essa é desculpa. Então, faça por você. E aos poucos, né, contagie seu marido, seus filhos, sua família. E você vai ver que o exemplo arrasta. Nutri, não cozinho. Não sei cozinhar. E não tenho tempo para fazer comida diferente. Faz o básico. Não sei fazer arroz, Nutri. Vai aprender. A Nutri vai ensinar pra você. Pega uma panela. Então, assim... Não, e se compra comida na rua, também tem as duas opções de comida, né? Vai ter a feijoada e vai ter a marmita fit. Sim, também. Uma opção. Compra uma... Gente, todo vai falar assim, que eu só como fora. Tem gente que realmente só come fora, né? Por causa do trabalho, come no trabalho. Igual essa semana eu peguei uma paciente, ela falou assim, tô comendo lá na empresa mesmo, porque levar comida realmente, pra ela, a vida dela corrida é muito cansativo. Falei assim, poxa, dentro das opções da empresa, o que você pode escolher de melhor lá? Sempre tem, gente, uma opção pra você escolher. Sempre tem algo. Ela falou assim, mas o frango... Eu falei pra ela assim, você tá vendo? Quanto mais eu te perguntar, mais desculpa você vai me dar. Sempre. Falei pra ela, se o frango tá com óleo, falei pra ela, pega um chumaço de guardanapo, seca o frango. Ela, ai meu Deus, sério. Eu falei, eu faço mesmo. Falei pra ela, seca o frango, bota no seu pratinho e come, pronto. Ela, é verdade, né? Vou fazer isso. Assim, sempre tem uma opção melhor, sempre tem uma maneira de escolher alguma coisa pra você fazer dentro da tua vida ali. Porque, poxa, se você não tem como fazer comida, chega meia-noite em casa, né? Cansada, né? Seu dia corrido, pessoa que faz faculdade à noite, chega em casa 11 e pouca, quase meia-noite ali, cansado, vai fazer comida ainda? Ou você tira um dia da semana pra fazer sua comida da semana, ou você tem que procurar no seu dia a dia estratégia de você conseguir comer melhor dentro daquilo ali que você pode. Dentro do que é possível, do primeiro passo. Ou então não reclama. Ou então não reclama do resultado. Ou você tira, porque assim, todo mundo tem um tempo no final de semana pra fazer alguma coisa. Ou você escolhe se divertir, ou você escolhe deixar sua marmita pronta. E não é coisa difícil de fazer, é básico. E às vezes pode fazer um dia, fazer 15 dias, né? Em um dia você tira pra fazer 15 dias de marmita. Então, gente, compra lá a carne, faz uma carne de panela. Pronto, tem um monte de carne. Faz um monte de frango desfiado. É assim, porque isso é mais desculpa do que tudo. Porque todo mundo tem tempo pra fazer alguma coisa. Assim, se você não tem tempo, fala, gente, se vocês não arrumam tempo tá ficando pra cuidar da então. sua própria saúde, você uma hora vai ter que se cuidar. Não tem jeito. Todo mundo um dia vai ter que se cuidar, por bem ou por mal. Se você não se cuidar agora, você vai ter que se cuidar lá na frente. E vai ser pior. Então não é melhor fazer agora?
Se não Mas se é um cuidar trabalho agora, de consciência, né, também. vai ter que fazer a dieta porque infartou. Então, assim, é um trabalho de consciência também que a gente tem que fazer. Um trabalho de um olhar, assim, como é que a gente fala mesmo? Global, educativo, holístico. Holístico. Olhar integral, né? É. Patrícia, não tenho dinheiro nem para pagar personal, nem essa para é ir pra para Patrícia academia, nem para fazer o treino online. Patrícia é muito cara, profissional formada em Harvard, Massachusetts. 2 coisas que eu falo, Paulo, que nunca vão sobrar: tempo e dinheiro. E aí isso é prioridade na nossa vida, né? Qual é a sua prioridade? O que eu posso deixar de fazer, comprar, para eu me priorizar? Foi o que eu falei, eu não preciso da academia top, o profissional número 1, o melhor tênis, a melhor roupa, o melhor top. O básico bem feito. Porque se a gente for parar para analisar, muitas vezes um treino online, uma mensalidade da academia é uma pizza do final de semana. E aí... E que Mas tá a caro, pizza né, a gente gente? não abre mão. Pizza, né? E tá caro pizza, hein? A pizza a gente não abre Não mão. abre mão. Pô, minha coquinha, vai querer tirar minha Então, coquinha? aí são prioridades que a gente tem que ter, são escolhas, né? Será que a pizza do final de semana vai trazer o resultado que você tanto deseja? E aí você tem que fazer escolhas. Agora, tempo e dinheiro realmente nunca sobram. São prioridades. São escolhas que fazemos. Na segunda eu começo a dieta. Isso. Ou então, ó, depois do carnaval eu começo. Depois da Páscoa. Eu ia começar no carnaval, mas aí veio esse feriadão, me atrapalhou. É o que eu falo, gente, as datas comemorativas sempre vão existir. Final de semana sempre vai existir, Natal, Ano Novo. E toda vez que você passar por uma data comemorativa, logo depois, minha filha, vai vir outra. Então, é como que você aprende a lidar com essas datas? Como que você aprende a lidar ali com as suas escolhas no dia a dia, né? Você se encaixar com o seu objetivo. Poxa, eu quero emagrecer, semana que vem é Domingo das Mães. Você precisa comer a mesa toda? Você precisa comer tudo de uma vez? Você não pode comer um pouquinho de cada coisa? Eu falo, gente, quem come pouco, come de tudo um pouco. Então, às vezes, é você fazer as pazes com o alimento, porque a gente já tem tanto na cabeça. De segunda eu começo, depois dessa festa eu começo. Aí, naquela festa, você come tudo, você come muito, né? Porque segunda-feira eu vou começar a dieta. Então, aí chega lá na segunda, você até começa. Aí na quinta você já tá de saco cheio. Aí você espera a próxima. Aí você espera Porque também se decide por uma alimentação muito restritiva, né? Porque a pessoa pensa que dieta já é restrição, né? Então muita gente já tem até pavor dessa palavra, mas eu falo, gente, dieta significa estilo de vida. É o estilo de vida que você vai ter. Mas é claro que a gente tem dietas, estratégias, dependendo do seu objetivo. Né? Então, assim, às vezes você já vem de uma dieta, vou falar pra você, Paula, vamos fazer uma estratégia de alguma coisa assim, a gente encaixa um tipo de dieta no seu objetivo ali, pra gente ter um objetivo quando o paciente tem um objetivo estético, ou quando o paciente tem alguma patologia clínica e a gente precisa tratar. Então, assim, sim, todo mundo vai precisar de uma dieta algum dia. E todo mundo vive de dieta, porque é o nosso estilo de vida. É a maneira como você se alimenta, como você se comporta no dia a dia. Eu venho de uma família que come, sabe? Aquela que gosta de comer. Que todas as reuniões de família são em torno da mesa, né? E que se você não come tudo que está em cima da mesa, você fica mal vista. Fica queimada na família. Como é que a gente lida com isso, hein? Fica aí a dica pra minha família. Fazer mais salada de alface pra mim, fazendo um favor. É verdade. É muito complicado porque a alimentação, ela também é cultural, né? Então, assim, também Ninguém te chama pra fazer uma trilha, entendeu? Não chama. Ninguém te chama, vamos ali fazer uma trilha, vamos Uma passar corrida, um final de vamos semana fazer na uma academia com a Patrícia. Ninguém te chama, querida. A pessoa te chama pra ir pra onde? Pra pizza. Inaugurou uma hamburgueria em São Paulo, vamos. Como é que a gente lida com essa sociedade que busca eventos em torno da alimentação ruim, né? Eu falo assim, a gente precisa buscar dentro disso. Vamos lá, a gente tá no almoço em família ali, né? Você adequar as quantidades, né? Vamos supor, eu sei que hoje eu vou jantar em família. Poxa, o que eu posso fazer hoje no meu dia para amenizar os impactos daquela alimentação ali naquele horário, naquele dia? Poxa, de dia já vou reduzir, vou comer mais salada, uma proteína, vou beber mais água, vou evitar
grandes porções nesse dia para eu guardar minhas reservas para a noite. Vai treinar, se não é dia de treinar, vai treinar. Vai treinar. Né? Gente, treino, pelo amor de Deus, treino é igual banho, é todo dia. Então, é isso. Não é você deixar de fazer, não é você deixar de comer, mas é você aprender a comer, você aprender a estar ali naquele ambiente e aproveitar daquele momento em família, aproveitar daquele momento. Mas é também você ter clareza. Se você tem um objetivo estético e você vai para um evento desse, você sabe que você vai sair da programação da normal. Programação. Então, não queira se tratar como se frustrar com o resultado sabendo que você não cumpriu. Porque tem muita gente que faz isso. Se culpa por não ter tido aquele resultado, mas você não fez exatamente certinho do jeito que estava ali. Então, não é que não funcionou. Mas você tem que ter clareza. Poxa, eu vou comer isso aqui, sei que algumas coisas vão sair fora do lugar. Beleza, lidar com aquilo ali, autorresponsabilidade. Reprogramação mental envolve também comportamento social, né? Não Sim. é só... talvez a gente deva mudar, né, aquela resposta. Tá de dieta? Não, a minha vida normal é essa. Meu estilo, fala que é o meu estilo Meu de estilo vida. é esse. É igual no ano que ano passado eu tive 2 metas, que era ficar sem bebida alcoólica nenhuma e nem açúcar, consumir nada com açúcar. E assim, o que eu tive que fazer? Porque é você também saber lidar com isso. As pessoas, elas não entendem, elas não respeitam. Então, assim, é a frustração dela. Ela não consegue ficar sem açúcar, ela vai achar que você... Tá doida. Doidou de vez agora. Nossa, você já é magra, pra que isso, menina? Tá ficando doente com esse negócio. Virou a cabeça. Virou a cabeça. Neurótica. Aí, assim, aí eu falava assim, não, tô fazendo promessa. Acabou, ninguém fala mais nada. Você quer? Não, fiz promessa pra não comer açúcar. Eu trabalhei respeita na hora. Boa, essa estratégia é boa, né? eu tenho um amigo que ele não gosta de camarão. Aí de tanto ele falar pras pessoas, né? Não, você não quer comer um camarãozinho? Não gosto de camarão. Aí, quê? Como assim? Não gosta? Como assim? Aí ele falou que ele tem alergia. Pronto, acabou o estresse. Então, assim, você sabe lidar mesmo com isso. Tá de dieta. De novo? Meu Deus, toda semana você começa a dieta. Não fala que tá de dieta. Né? Fala, tem que inventar alguma coisa. Acabou tendo que fazer isso. Aí fala que tá de promessa. Aí quando eu não quero comer alguma coisa, eu falo logo que fiz promessa. Ou passo mal, ou tenho alergia. E eu acredito também, Roberta, que as pessoas, elas vão se adaptando ao nosso estilo de vida. Sim. Né? Então, aquilo ali passa a ser uma verdade absoluta na sua vida, que as pessoas acreditam, né, na seriedade daquele seu comprometimento com a mudança. Né? Eu já não tomo refrigerante há mais de 10 anos. Então, quantas e quantas vezes, quando tem uma festa ou quando tem algo na família, quantas vezes eu saía de casa com 2 garrafinhas de água com gás? Então, agora sim, atualmente na família do meu marido, quando tem os almoços de família, nos nossos encontros, tem lá o refrigerante, tem o suco lá de caixinha para quem gosta, mas a minha água com gás está garantida. Então aquilo se torna tão verdade na sua vida, né? Passa a ser realmente o seu estilo de vida, que as pessoas que estão ao seu entorno... No início você é doido. No seu entorno, elas acreditam ver que não é fogo de palha, né? Porque tem também toda hora... Que não faz de conta, que você vive o que você prega. Que a gente vive aquilo e que as pessoas que gostam de você, que querem te ver bem ao redor de uma mesa, vai ter lá a picanha, vai ter lá o salgadinho, mas vai ter, de repente, a salada, vai ter algo com menos açúcar, vai ter a sua água com gás ou o seu suquinho natural. Então, assim, aquilo tem que se tornar verdade absoluta. Porque aí sem dor, né? Uma verdade que não dói. Isso, uma verdade que não dói. Então, aquilo passa a ser também, né, a sua verdade, e as pessoas que convivem com você, seus amigos, seus familiares, acreditam naquilo, e aí, para te agradar, vão fazer, né, o que você gosta. Porque eles acabam vendo que a gente vive o que prega, né? Então, assim, hoje em dia, quando tem almoço em família, minha mãe sempre fala, tem que fazer alguma coisa pra Roberta.
né? Eu Mas é só você que come? Ou todo mundo quer provar a comidinha? Não, todo mundo quer provar. Não é, gente? Aí acaba às vezes Deixa eu ver o que é esse negócio aqui, não é isso? Assim, a minha mãe hoje em dia, ela já faz alguma coisa. Ah, vamos fazer isso aqui que a Roberta não come isso aqui. Aí deixa ela pra mim. Meu pai compra água com gás. Hoje em dia eu até bebo Coca Zero. Às vezes eu bebo. Mas antigamente eu era extremamente restrita. Eu não comia nada, não olhia nada. Até porque tava mudando de... Minha mãe, ela ficava muito chateada comigo. Pois é. Muito chateada quando eu não comia. Muito assim, muita coisa mesmo. Meus filhos também. Aí eu falei assim, teve uma época que quando eu fui repensar sobre algumas coisas, minha mãe falou, meu filho falou, eu pensei assim, eu acho que eu tô tornando a nutrição muito, muito difícil. Assim, um olhar mais pesado sobre as pessoas. E eu comecei a ser mais leve também nesse sentido, sabe? Talvez trocou um vício pelo outro. De comer um pouco de tudo, um pouco. E assim, não faz mal, não vai mudar nada na sua vida se você comer a farofa, um doce, alguma coisa lá no final de semana. Porque não é isso que muda o seu resultado. É o que você faz todo dia. Não é o que você come no final de semana. Não é que você come em um dia. Não é que você come em uma saída. É o que você faz todo dia que traz o seu resultado. É você deixar de treinar, é você deixar de se alimentar melhor. É as escolhas que você faz no dia a dia, não é um final de semana. Então, hoje em dia, minha mãe, nossa, ela fica super feliz. E aí você come a comidinha dela. Fui domingo lá, ela falou assim, tem pudim, vê se não acaba com o meu pudim. Eu falei assim, tá bom. Falei, tá bom, hoje vou comer 2 pedaços só. Mas é muito bom quando você tem essa liberdade alimentar, né? Quando você faz as pazes. Eu que venho de um transtorno alimentar, já tive medo de comer. Então, e hoje a gente vê muito isso, as pessoas têm muito medo de comer. É muito libertador você ter essa liberdade, chegar na casa de alguém, de comer, de não ficar privado das coisas, de também saber lidar com as pessoas que às vezes elas colocam em você a própria frustração dela. Poxa, você não faz isso, você não come isso. Mas é ela que não consegue. Aí ela tenta levar isso pra você. Aí você, às vezes, se você não tem uma consciência de quem você é, do que você acredita, você fica assim, nossa, será que eu sou estranha? Nossa, será que eu tô errada? Nossa, será que eu não tô sendo muito... Será que eu tô substituindo um vício por outro? Nossa, será que eu não tô sendo muito... Entendeu? Mas não é. É você sustentar as coisas que você fala, você ser quem você é. Eu tenho uma amiga minha que me segue, que ela fala assim, Roberta, eu gosto de você porque quando eu vejo você no Instagram falando as coisas, eu sei que você é daquele jeito mesmo. É de verdade, né? Aquilo é de verdade. Que eu sou daquele jeito ali mesmo que eu prego, que eu como, A gente não é perfeito, as pessoas têm que nutricionista come perfeitamente. Não, gente, a gente tem as mesmas dificuldades que todo mundo, né? Sente vontade igual a todo mundo, que é natural. Só que é escolhas, é você ser autorresponsável pelas suas escolhas e pelos seus resultados. É mais fácil a gente se curar emocionalmente, né? Sobre os hábitos ruins, quando a gente está inserido num grupo que caminha junto com a gente, né? Não é à toa que às vezes a gente se sente um ET em ambientes onde tudo está fora do que a gente está tentando transformar na nossa mente. Praticar atividades, seja de mudança de hábitos alimentares ou de prática de atividade física, em um grupo, tem que tipo de efeito protetor sobre a performance da perda de peso em si? Eu acho que agora tem um tempo que eu não ouço falar, mas há muito tempo atrás existia o spa, né? A pessoa ia emagrecer e ia para o spa. Talvez esse contexto, né, que a gente está falando, ele está ali contido dentro dessa meta do spa para emagrecimento. Qual é a ação que isso pode ter de benefício na nossa rotina? Então, Paula, eu acredito tanto no trabalho em grupo, tanto na questão do emagrecimento em grupo, que hoje eu trabalho exclusivamente com projetos em grupos, né? Porque eu acredito que quando a gente está inserido, eu falo que nós somos uma tribo, né? Estamos numa tribo e a gente fala mesmo uma língua com os objetivos próximos, metas próximas, tudo fica mais fácil. Porque quando a gente está sozinho, e o erro ele vai acontecer, seja na atividade, seja em relação à alimentação, os erros eles acontecem. Quando a gente está em grupo, a gente vê que a gente não está sozinho, que a gente não é a única a errar.
a gente tem uma mão ali para levantar, uma palavra de apoio. Então, eu acredito que estar em uma comunidade... exemplo de tropeço também, né? Sim, Pô, tropecei também, sim. fui mal. E aí, de repente, aquele dia, né, não foi tão bom, ou não conseguiu treinar. Tem muito isso dentro dos grupos, né? Hoje eu não tô bem, não consegui treinar. Às vezes eu nem respondi, mas já veio uma aluna e já dá uma palavra, já dá um apoio. Eu acho que isso traz uma força interior para aquela pessoa que tá sozinha, que não está sozinha, muito importante. Foi o que a gente falou, né, ainda há pouco. Às vezes ela não tem o apoio da família, às vezes o marido não está alinhado e ela busca apoio no grupo. Então ali ela vai encontrar mulheres como ela, que o marido não ajuda, ou que está sozinho, ou que trabalha o dia inteiro, que chega em casa tarde da noite, e ela vê que ela não é a única a ter o problema. Eu gosto muito, a Yara, que é minha irmã, ela ri muito quando eu falo, você não é o alecrim dourado, o problema não é só seu, a outra colega também tem problema. Então você vai ver que as suas dificuldades são parecidas com as das outras, e o tropeçar, eu falo que tropeçar, todo mundo tropeça, todo mundo cai, mas o mais importante é a velocidade com que a gente se levanta e volta a caminhar, volta a percorrer o caminho em busca de saúde, de emagrecimento, seja o objetivo que for. Então, estar alinhado em grupo, estar em comunidade, estar em tribo, tem uma força muito grande. Eu acho que faz com que o percurso, que a caminhada se torne mais leve. Porque emagrecer, gente, não é fácil. A gente driblar diariamente as tentações, os sentimentos, a ansiedade, né, a tristeza, o medo, a insegurança, não é fácil. E quando a gente tem tantos profissionais apoiando, e quanto pessoas com os objetivos próximos aos nossos, tudo se torna mais leve e mais fácil. Eu costumo dizer que o emagrecimento, ele é uma caminhada muito solitária, né? Você vai lá na Nutri, aí você pega a sua dietinha, vai pra casa. Cabisbaixo. Aí, assim, no decorrer, cada pessoa, claro, tem sua maneira... Aqui o hambúrguer. Cada pessoa tem sua maneira de atender, né? Não sei qual é a abordagem dos colegas, mas geralmente eu me preocupo bastante com meus pacientes, mando mensagem, coisa e tal. Mas é uma caminhada solitária, né? Porque é você com você. Por mais que você tenha orientação, é você que tem que fazer. É você que vai fazer. E nesse caminho, entre o consultório e sua casa, acontece diversas coisas no dia a dia, né? É filho, marido, casa, trabalho. E você tá ali muito sozinha, é só você por você. Quando você tá inserido em um grupo, né, de mulheres com o mesmo objetivo que você começa a ver que as coisas que acontecem na sua vida, que às vezes você acha que é só com você, por você não conversar com ninguém ou não dividir com ninguém, acontece só com você. Então, você acha que só você é fraca, só você erra, que você não tem disciplina mesmo, que você não tem foco mesmo, que, pra que eu fui lá, não vou conseguir Vai ter jeito, todo mundo consegue, não adianta. Todo mundo consegue, menos eu. Quando você tá no grupo e você vê que acontece com todo mundo que acontece com você, aquilo caraca, eu não tô sozinha. Essas coisas também acontecem com outras pessoas. E então, aí no grupo todo mundo ali tem o mesmo objetivo. Então, todo mundo ali está ali para mudar. Todo mundo está ali para se ajudar. Então, às vezes, eu não vou acordar muito motivada hoje para treinar. Você vai. Aí você vai postar a foto que você foi. Eu nem quero ir, mas só porque você foi, eu vou também. Então, isso motiva a outra. Então, assim, você colocar um prato de comida. Poxa, caraca, que legal. Nossa, hoje consegui comer saudável. Hoje fiz essas escolhas aqui. Poxa, hoje estava no almoço na casa da minha mãe. Consegui montar esse pratinho aqui legal. Então, assim, isso motiva muito. Né? Igual uma laranja podre no sacolão. Ela ali, ela vai contaminando ao redor dela. É igual nosso ambiente, se a gente tá no grupo. Pra que fazer dieta? Tóxico, né? Tem ambiente tóxico. Então, assim, quando você tá ali naquele ambiente, mesmo que seja pelo WhatsApp, mesmo que seja virtual, mas são pessoas com aquela energia de mudança, energia de querer mudar, né? Uma pessoa que tem profissional ali te ajudando, te orientando. Aquilo ali te dá uma força, te dá um gás. Tem dia que você não vai querer ir, mas você vai porque o colega foi, porque o profissional te orientou. E é assim mesmo, gente. A gente não vai ser perfeita, né? Vez ou outra a gente vai precisar de um estímulo de alguém, da ajuda de alguém, né? Nós somos seres que precisamos um dos outros. Ninguém que vive sozinho. Então, todos somos anjos de uma só asa. Então, assim, quando você está numa comunidade de pessoas com o mesmo objetivo, que querem as mesmas coisas que você, que tem as dificuldades que você tem, fica muito mais fácil para você ter o resultado que você quer. Fica muito mais fácil você continuar,
Você não desistir. Às vezes você queria até desistir, mas por vergonha você não vai desistir. Tá bom, mesmo que você não tenha desistido por vergonha, tá ótimo. Pelo menos você continuou. Eu acho que quando a gente tem alguém pra prestar conta de alguma coisa... Também. Né? A gente... Eu fiz isso comigo em rede social. Quando eu comecei a mudar meus hábitos, como eu não tinha ninguém pra prestar conta... Prestava consigo mesmo ali no... Eu botei na rede social o que ia fazer. Então, assim, quando uma mulher... Ai, meu Deus, agora eu lancei e tô lascada. Será que dá pra pagar? Quando a mulher, ela tem muito isso, né? De não acreditar em si mesma. Então, quando você vem de vários processos de emagrecimento, né? De várias dietas, de várias coisas que você começou. Hoje eu vou treinar e você não foi. Hoje eu vou começar a dieta e você não terminou. Ah, eu vou ficar até sábado sem comer açúcar e você não cumpriu. Então, todas as vezes que você não cumpre os acordos que você faz com você desacredita de você, porque você acreditando em alguém que mente pra você, que fala que vai fazer algo e não faz, é a mesma coisa que a gente faz pela gente. Então, quando você diz que vai fazer algo e faz, é um pouquinho que você vai voltando a acreditar em você. Um pouquinho ali. Poxa, falei que ia fazer isso e fiz. Isso né? vai te mais forte. Cada vez você vai se fortalecendo. Então, esses desafios que eu faço comigo, de ficar 1 ano sem... Eu já sou meio radical, né? Já tô num nível assim. aí eu boto assim logo 3 reais. Eu falei, nossa, logo esse ano que eu vou ficar sem comer açúcar é 366 anos, um dia mais sem açúcar. 366 dias. Eu falei, meu Deus, logo esse ano. Então, assim, são desafios que você vai fazendo com você mesmo. Faz desafios pequenos. Nossa, eu vou ficar 2 dias sem comer açúcar. Gente, 2 dias pra uma pessoa que come açúcar todo dia, você ficar 2 dias, é muita coisa. Então, são pequenas pílulas que você vai se dando. Olha aí o básico aí bem feito, olha aí, construindo. Né? Então, assim, é passinhos pequenos. É porque, assim, hoje a gente quer tudo muita coisa, muito grande. Então, a gente até conversou, né? Lembra que a gente falou? As pessoas têm dificuldade de ser iniciante nas coisas. Aceita que você está iniciando. Aceita que você errou, que você vem engordando há 30 anos. Aceita que você não vai mudar em 1 semana, que você não vai mudar em 1 mês. E às vezes você não vai mudar em 1 ano. Você vai precisar de mais tempo. E talvez até aceita que você admira que a Patrícia tá sempre bem magrinha, que a Roberta tem esse hábito de não comer tal coisa, né? Aceita que você admira isso, que você gostaria de atingir assim, essa meta. Nem tudo é pra gente, né? Aceita que você admira, que é legal, né? Que você almeja isso também. É o que eu falo, gente, aceitação não é conformismo. Não é você se conformar com o corpo e a vida que você tem. É você aceitar o que você tem hoje, o resultado que você tem hoje é esse. Eu sou isso aqui, ó, que tô no espelho. Mas eu posso mudar. Eu posso ser igual a Patrícia, eu posso ser igual a Roberta, eu posso ser igual a fulana que eu admiro na rede social. É você aceitar o resultado que você tem hoje, quem você é hoje, para mudar o que você não gosta, o que você não quer, para ser quem você quer. Não é você se conformar com isso. Arrasou. Fala, posso? Desculpa. Fomos juntos. 220 aqui. E eu acredito também, Paula, que apesar assim, de muitas mulheres admirarmos outras mulheres, né? Que até meu marido fala, quem repara mulher é a outra mulher. Porque o homem não tá reparando isso, não. Mas que a gente pode ser também a nossa melhor versão. Sim. Talvez, né, a sua barriga não fique tão chapada quanto você gostaria. Mas ela pode melhorar. Então, assim, uma maneira, né, que eu gosto muito das avaliações é a foto. Então, vai lá, tira a sua foto, persiste, treina, se alimenta bem, faz o básico bem feito. Daqui a 30 dias, tira outra foto. E daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. E daqui a 1 ano, quando você olhar aquela foto lá de trás, você vai ver. A barriga pode não estar tão chapada, mas você vai ser outra versão, vai ser a sua melhor versão. Eu acho que quando a gente procura a nossa melhor versão, a gente se frustra menos. Sim. Porque aí a gente não se compara, né? Porque Deus nos fez únicas, né? Não existe outra Patrícia, não existe outra Roberta, não existe outra Paula. E assim para cada uma de nós. Mas eu posso sempre buscar a minha melhor versão. Porque a Roberta falou, a gente pode não se conformar. Mas aí eu preciso mudar hábito, ter atitudes, mudar a minha rotina, meus hábitos, para poder buscar a melhor versão sempre. E no caminho, você pode até mudar aqui, tipo assim, barriga chapada. Eu quero ter uma barriga chapada. No caminho, você vai ver que às vezes você nem quer ter aquela. Sabe Quanta por quê? coisa muda, né? Porque para sustentar aquela barriga tem que ter um estilo de vida que você não está disposta a pagar muitas vezes.
pessoa quer consertar um hemograma, gente. Começa querendo consertar um hemograma, sabe? Triglicerídeo, Colesterol, amiga, tá bom? Tá tudo bom. Vamos começar do nível, né? Do básico. Do basicão mesmo, basicão. Olha só, você não precisa guardar esse segredo só pra você. Compartilha com os amigos, ativa o sininho, já segue a gente para não perder nenhuma informação. Esse assunto de hoje é super legal, mas vão vir tantos outros. Então fica por aqui e não perde, tá bom? Gente, muito legal essa conversa, muito linda, mas a gente sempre fica almejando ter aquele corpo dos sonhos, aquele momento ideal para que isso aconteça. Cada um tem um momento diferente para que essa virada de chave, esse botão que muda a vida, né, aconteça. O que será que é o grande estopim, a fagulha que acende a chama para a transformação? Por que algumas pessoas passam a adolescência e a idade adulta com uma saúde deficiente e em determinado momento da vida, seja por uma separação, a gente está falando muito de mulheres, né? Mas homens também, porque por uma separação, por um momento depressivo, uma questão de ansiedade, uma doença, um câncer, uma doença mais comum, diabetes, hipertensão, pode ser pela dor, pode ser pelo amor. O que será que pode ser o grande ativador da mudança na nossa vida? Pergunta difícil. De Enem, hein, gente? Enem. Vou dar 10 segundos. Porque é uma pergunta muito pessoal, né? Assim, cada pessoa, ela vai ser motivada por algo ou obrigada a se motivar por algo, né? Então, assim, eu fui muito pela dor, né? Eu fui por uma exaustão emocional. Uhum. Então, assim, cada pessoa, ela vai ser atingida em um nível, né? Todo mundo vai chegar a um ponto da vida que tem algo dentro de si que diz assim, não aguento mais. Uhum. Então, quando você diz esse não aguento mais para você, ou você muda ou você se conforma com isso e vive com isso. Então, assim, é uma pergunta muito pessoal de cada pessoa. Cada pessoa vai ser levada por algo, por algum motivo, alguma coisa, né? Então, assim, é o que eu falo, gente, aquilo que incomoda aqui dentro, esse sentimento de incomodação, ele vai te agoniando. E por mais que você passe por cima disso, parece que todo dia ele fica assim, você tem que fazer isso, você tem que mudar, você tem que comer melhor, você tem que fazer atividade física. Isso fica na cabeça. E você vai trazendo isso para sua vida, né? Então, cada dia você dorme menos, você tem um sono pior, uma qualidade de vida melhor. Então, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma unha que só vive fraca, um cabelo que vive caindo. E você vai passando por cima, você vai remediando, vai tomando remédio daqui, vai tomando remédio para cada sintoma que você toma, né? Uma dor, Dorflex, você vai indo, tomando. Chega uma hora que o seu corpo, ele grita, ele não aguenta mais. Então, você vai precisar pedir ajuda, você vai ter que pedir ajuda. Você vai ter que procurar um especialista, um profissional. Não tem jeito, todo mundo vai, mas eu acho que é uma perda muito particular. Né? Patrícia, eu vou te dar a voz, mas... Tá. Dizem, né, que quando a gente começa a praticar atividade física, que a gente não vem de uma vida sedentária, né, ociosa, lá, sem prática de atividade regular, mas dizem que não, você precisa tolerar pelo menos 6 meses, que daqui a pouco vai se tornar um hábito e você vai desejar a atividade física, né? Eu faço atividade física desde que eu me entendo por gente. Todos os dias eu vou pra academia, obrigada. Até eu tô esperando, queridos, até hoje. E tá? você é do time da Yara, hein? A Yara falou que tá esperando essa vontade até hoje. Eu tô esperando, gente. Eu tô com 45 anos, tô até hoje esperando essa vontade chegar. E aí, como é que eu lido com essa vontade que não chega? Então, essa vontade que não chega, mas eu garanto que mesmo você não indo tão motivada todos os dias pra academia, a disciplina, ela grita mais alto em você. Talvez os dias que você precise faltar, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, tá faltando alguma coisa no meu dia. Pode não ser por amor. Nunca se arrepende de ter ido. Nunca. Né? A gente nunca se arrepende de um treino começa feito. a se arrepender se começa a dar grandes intervalos, né? Sim, se aí por dá algum arrependimento. momento, aí eu falei, caramba, não tô posso, falando, gente. Você mesmo desmotivada,
foi pra academia. Cara, você nunca se arrepende de ter ido, né? Conforme o tempo vai passando, Paulo, a gente vai tendo vários estágios. Uma pessoa que treina mais de 6 meses, é pouco provável que ela abandone aquela atividade pro resto da vida. Pode ser que, né, dependendo de cada indivíduo, o processo da sua vida, da sua rotina, ela precise parar por um tempo. Mas ela já foi picada pelo bichinho da atividade física. Então, ela vai ter lá no subconsciente dela aquela cobrança. Eu preciso treinar, eu preciso me cuidar, a minha saúde, o meu exame, a minha disposição. Até mesmo porque você, né, ao longo dos 6 meses, você já começa a usufruir dos benefícios que a atividade traz para a sua vida e para o seu corpo. E aí, com o passar do tempo, você vai sentindo falta daquilo. Eu garanto que você não vai mega motivada. Gente, mas nem eu vou mega motivada. Eu acho que todo mundo pensa que a Patrícia acorda, hoje eu vou treinar todo dia. Nem precisa de energia. Não, nem precisa. Lá, não, precisa de pré-treino. Tem que ter às vezes um pré-treino. Tem que ter um pré-treino de vez em quando. Nem todos os dias eu tô motivada. Mas aí a disciplina, ela já fala mais alto. Então, pode ser que nunca seja pelo amor que você acorde todos os dias mega motivada. Mas você vai pela disciplina e pela consciência que você tem dos benefícios que o exercício traz para você e para o seu corpo e para a sua saúde. Então, a disciplina precisa vencer. E isso também é uma aceitação, né? Que a gente acha que tem que gostar de atividade física. E tá tudo bem você não gostar, mas você vai fazer do mesmo jeito. Mas o importante não é gostar, é saber que tem que fazer. Eu falo, gente, ó, Eu nosso tô nesse corpo tem estágio, ligamento, ó. gente. Tem ligamento, não é à toa, precisa se mexer. Paulo, uma das coisas que eu gosto também de orientar é que para procurar também uma atividade que goste. Eu porque acho o isso médico essencial, falou que eu tenho que fazer musculação. E Pergunta pro colega se às vezes ele faz a musculação, às vezes ele nem faz, gente, atividade. Então, procurar a atividade que você se identifique. Gente, hoje em dia a gente tem olha, né? dezenas e dezenas de Dá um atividades. coração pra Patrícia, por Deu favor, match. gente. Coração, bota só Porque coraçãozinho eu- aí. Dá um like aí, gente, ó. Coração, dá um like. Porque eu acho isso essencial de você, do profissional de educação física, é falar pra você que não é só musculação. Não é só musculação. Até Senão- mesmo porque definição de treino de força é força exercida sobre uma resistência. Não está escrito lá no conceito que é só musculação. Então, se a força exercida sobre uma resistência, quando eu sou iniciante, o meu peso corporal, o peso da minha perna, o peso do meu braço, ele é uma resistência. E aí, eu tô adaptado. Aquela resistência já não exerce tanto, né, sobrecarga, tanto esforço. Aí eu vou para os acessórios, o elástico, a garrafa d'água, o galão. E aí, aos poucos, você vai evoluindo. Então, treinar, gente, você pode dançar, você pode caminhar, você pode fazer musculação, você pode fazer ginástica. Não adianta. Às vezes eu recebo, porque o médico falou que tenho que fazer musculação. Não, não tem que fazer musculação. Você tem que fazer treino de força. Olha lá a definição de treino de força. O importante é a gente se manter ativa, em movimento, seja onde for. Na sala de musculação, na sala de casa. Gente, eu desde a pandemia, eu só treino em casa. Gosto de fazer um treinozinho na academia, gosto de fazer meu spinzinho, gosto de fazer meu step, gosto de correr na rua, mas o meu treino, 90% do meu treino há 5 anos é na academia. Tô dentro do peso, meus exames clínicos estão... Em casa, gente, treino em casa, treino online, treino em casa. Meus exames estão em dia, estou dentro do meu peso, estou satisfeita com o que eu olho no espelho. Eu acho que isso é o mais importante. Então, o incentivo é treine como for, da maneira que for. O importante é se movimentar. Pode não ser por amor, né? Mas precisa ser com disciplina. Muito bom, Paty. Eu acho que o casamento perfeito seria a gente elaborar uma estratégia de acompanhamento que tivesse uma equipe multiprofissional presente. Esse seria o desejo, a ambição de todas as pessoas que estão encarando o emagrecimento dentro do processo de reprogramação mental. E aí um passarinho me contou que vocês têm um projeto aí, né? Em andamento ou em planejamento. Explica pra gente quais são os ideais de construir um projeto com essa casadinha. Vai, Paty. Casamento perfeito não existe, mas existe uma dupla muito perfeita aí para o auxílio, né, da longevidade, da saúde, do emagrecimento, que é
a nutrição com a educação física. Eu falo que esse é o verdadeiro casamento perfeito. Não existe resultado se elas não forem feitas alinhadas. Então, a nutrição, ela pode caminhar sozinha, mas com certeza o exercício ele vai ser sempre um acelerador desse processo. E não existe saúde e emagrecimento se você só se movimentar e não cuidar da parte da alimentação. E esse projeto, né, que a gente já vai colocar em prática, já tá aí uns spoilerzinhos nas redes sociais, o alimento... É possível até que quando a gente for ao ar, né, que ele já esteja em andamento. Isso, em andamento, né, que o spoiler já começaram começou a sair o spoiler. Então, esse projeto Alimente Ação, né, é o casamento da nutrição com a educação física e muito, né, além dessa casadinha aí, né, principalmente com a Roberta, pela primeira formação dela, né, como terapeuta comportamental, falei correto, Roberta? Né, que é a gente alinhar a alimentação, o exercício físico e principalmente a mentalidade, o comportamento, estudar, né, a fundo, poder auxiliar, poder orientar como o seu pensamento sabotador, né, como a ansiedade, né, a gente fala tanto hoje nessa questão de ansiedade, quanto esses comportamentos, a doença do século, como isso tudo interfere nos seus resultados. Eu tô ótima. Tô sentindo. Então, assim, essa casadinha veio, né, pra gente poder orientar e ajudar, né, um projeto exclusivo para mulheres a emagrecerem, a estarem bem de saúde, tanto que não é um projeto em curto prazo, né, ele tem a duração de 120 dias, para mudar mesmo, fazer virar a chavinha aí, né, do pensamento, dos hábitos. Vai ter choque? Não tem choque. Não tem choque, não vai passar no fogo. Não vai. Não. Pode ter choque pisar de na realidade. brasa. Não vai pisar na brasa, mas pode ter choque de realidade, né? Pode. Eu adoro. Nós teremos encontros aí semanais, né? A cada semana, né? Eu e a Roberta vamos estar aí orientando, fazendo mentoria para que essa virada de chave aconteça. Com muito treino também, né, Roberta? Muito treino, a gente ama. Eu amei participar desse trabalho com a Paty. A gente tem a mesma linha de raciocínio, de pensamento. Foi um achado da vida aí, conhecer vocês. Eu penso muito que a nutrição sozinha, ela ajuda muito, mas ela não resolve, né? Porque não é só comer bem, não é só se alimentar, não é, falta ali atividade física, falta você movimentar seu corpo, né? A atividade física não é só para emagrecer, não é só para isso, muito além disso, né? Ajuda muito no desenvolvimento cognitivo, ajuda muito... Prevenir Alzheimer. Gente, atividade física é tudo, é igual alimentação, é tudo também. Então, assim, as duas juntas é muito perfeito. É muito perfeito, melhora muito sua qualidade de vida, melhora muito o seu dia a dia, seu estresse, sua ansiedade, depressão, melhora tudo. Então, assim, a gente vai fazer esse trabalho aí durante 120 dias. É impossível você não ter resultado, é impossível você não mudar seus comportamentos, seus hábitos, né? Eu gosto, o meu trabalho não é voltado só para físico, né? Eu sempre falo assim, o corpo, ele é a consequência do que você tá aqui dentro, do como é que tá a sua mente. Né? O corpo externaliza aquilo que você está se fazendo de bom. Então, se você está se cuidando, se você está praticando atividade física, se você está se alimentando bem, o teu corpo ele vai te devolver isso em forma de saúde, de bem-estar. O emagrecimento é tipo um prêmiozinho que o corpo te dá. Pelo bem que você se faz. Pelo bem que você se faz. Então, de fato pegar essas mulheres que vão entrar nesse projeto e mudar a mentalidade a partir daquilo que come, a partir do comportamento, porque eu tenho esse olhar comportamental a partir da nutrição, de como você se alimenta, né? O porquê você come o que você come, né? O que os seus comportamentos querem dizer com aquilo ali. Né? Por que você sempre volta para a estaca zero? Por que você sempre volta para o corpo que você tinha antes? E às vezes até volta com mais peso, né? Ganha mais peso do que o ponto anterior de onde saiu. É uma defesa do nosso corpo, entendeu? Então, o corpo está se defendendo. Muitas vezes, o corpo ele não quer te atacar, mas você ataca seu próprio corpo. Então, ele tem que se defender de você. Então, o corpo também tem suas maneiras. Então, nosso corpo é uma máquina muito inteligente. Então, quando a gente entra num processo de emagrecimento, a gente precisa
ter mecanismo de combate, de ter estratégias para desfazer o que você já fez. Tem que enganar ele, né? Igual a inteligência artificial. É igual dar uma enganadinha. Porque a gente ensinou o corpo, querida, que tu gosta da empadinha. Agora você vai, a empadinha tá aqui, você não olha pro algoritmo não entender que você gosta da empada. Olha pra alface. Olha pra alface. É assim mesmo. Mas é um trabalho, assim, muito libertador, né? De você olhar para essas mulheres não só olhar para o peso. Né? Eu falo, gente, eu nem quero saber seu peso, eu quero saber o seu comportamento, que é ali que mora a raiz de tudo. Você entender o comportamento, você explicar para a pessoa o porquê das coisas, explicar como que funciona esses alimentos no nosso corpo, para que serve, como comer, né? O que eu como antes do treino, o que eu como depois, né? O que eu vou jantar? Ai, meu Deus, hoje eu não tô com vontade de jantar, vou perder meu resultado. Não, o que eu como nesse jantar para melhorar? São pequenas coisinhas do dia a dia que, poxa, com uma ajuda, com orientação, a gente e o Paty ali vamos estar sempre junto ali, ajudando, orientando. Então, com certeza será um sucesso. A educação em saúde, ela foi descrita cientificamente como uma estratégia promissora para melhores prognósticos em diversas doenças. Inclusive, eu entrevistei uma paciente de fibromialgia há algum tempo atrás e um dos artigos que eu li falava justamente que o melhor efeito protetor para um prognóstico melhor, né, sintomas mais brandos de fibromialgia era a educação em saúde. Eu acredito que, eu não me lembro de ter lido agora recente sobre isso dentro do protocolo de emagrecimento em si, mas eu não duvido que essa premissa possa ser aplicada também dentro do emagrecimento. Certeza. Então, educação em saúde para compreender a atividade física como uma estratégia promissora, né, tanto a curto como médio e longo prazo, entender os alimentos como nutrientes, né, que trabalham a nosso favor e não contra nós, e até compreender que às vezes a gente tem que realmente enganar o nosso corpo para conseguir reprogramar bons hábitos e esquecer os antigos, né? E talvez, quem sabe, um dia até desejar acordar cedo. Sim, quem sabe esse amor apareça, né? Esse amor também não nasceu ainda em mim. Que Acordar cedo pra ir pra academia, não. Eu acordo cedo todos os dias, mas eu tive que criar uma rotina pra mim uma rotina de bem-estar, né? Eu sou acelerada, aquela coisa toda. Então, de manhã é minha paz. De manhã eu acordo, leio minha Bíblia, depois leio minhas leituras, depois eu tomo meu café com calma, depois eu começo minha doideira aí do começa, dia. Começa o streaming. Mas eu tenho essa rotina, e quando eu não me sinto bem acordar e ir pra academia. Eu não fico bem, entendeu? E é isso, você Tudo se conhecer. bem, cada um seu cada qual. Quando eu comecei pra academia, meus 2 primeiros anos foram treinando 6 horas da manhã. Mas raiva. Na raiva. Mas aí você vai se encontrando no caminho também. O que funciona pra você, o que não funciona. Poxa, que horas... qual é o melhor horário pro treino? Não tem. O melhor horário é o horário que você consegue fazer, minha filha. Se você conseguiu, já tá bom demais. E isso é muito individual, né? Cada também um tem o seu reloginho biológico e consegue render... É se observar, né? Eu, se eu precisar treinar de manhã, eu treino. Mas eu treino muito melhor na parte da noite. Exatamente. Finalzinho da tarde, 18 horas. Eu também. Né, que é o horário até que é o do projeto. Então, assim, se eu precisar treinar cedo, eu vou treinar. Mas não é a mesma coisa. Mas você sabe qual horário que você E a gente mais. compreender isso, né? Se cada mulher conseguir, dentro do projeto, se reprogramar e se reestruturar e se achar... Já é um excelente resultado. Porque, às vezes, né, no meio de tanta informação, né, de tudo isso que a gente conversou hoje, de tanta informação que a gente tem aqui, ó, na palma da nossa mão, que a gente fica perdido. Muitas pessoas ficam perdidas. Sim. E aí, ter uma orientação até sobre isso, às vezes faz com que a pessoa emagreça, tenha mais saúde, mais qualidade de vida, cuida não só da sua saúde física, mas também da sua saúde mental. Então, acho que esse projeto, ele vai além de treino, ele vai além de alimentação, ele é como se fosse um manual aí para a saúde e qualidade de vida. Brasil! O que é isso, Brasil? Essa conversa de hoje foi maravilhosa, hein? Maravilhosa. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje a gente vai ter que ir embora. Vai ter que acabar. É um assunto que nunca acaba, né? Alimentação, atividade tem que acabar. Não tem... Um conselho para a gente acabar essa nossa conversa, um conselho sobre como emagrecer de forma duradoura e saudável. Como emagrecer de forma duradoura e saudável? É. Se permita.
saia da zona de conforto. Na zona de conforto, nada acontece por lá. Então, se você quer mudança, se você quer emagrecimento, saia da zona de conforto. Calma aí que eu fiquei acuada aqui. Tempo! Não, gente, tudo começa na mente, né? Tudo começa na mente. Se a gente parar para pensar, tudo começa na mente. A maneira como você pensa é a maneira como você age. Se você se acha uma derrotada, se você se acha uma fracassada, se você acha que você não consegue, isso que você vai ser. É exatamente a maneira como você vai agir, a maneira como você vai ser. Você vai começar uma dieta e você vai parar. Porque você falou para o seu cérebro que você é fracassado, que você não vai dar conta mesmo. Então, assim, é mudar os nossos pensamentos, mudar a maneira como a gente se trata, né? Porque às vezes a gente trata muito bem o vizinho, a gente trata muito bem o colega de trabalho, mas a gente não trata bem aquele que levanta a gente todo dia, que é o nosso corpo, que é a gente mesmo. Então, é se olhar com mais amor, melhorar esse diálogo interno, cuidar mais de si. Eu falo, se você falaria para sua filha as coisas que você fala para você mesmo? Não. Então, primeiro você tem que se tratar bem. Porque quando você é boa para você, você é boa para os outros. Mas primeiro você precisa ser boa para você. Porque quando você é boa primeiro para os outros, tudo vem primeiro. Vem primeiro os outros, vem a família, vem todo mundo. E você sempre está em último. E é assim que você também se fica na sua cabeça. Você é em último lugar. Então, você sempre se deixa para depois. Depois você cuida da sua alimentação, depois você cuida do seu corpo, depois você faz atividade física. E não é assim. É você primeiro, depois os outros. Então, é se olhar com mais amor, com mais carinho, com mais respeito, melhorar esse diálogo interno, cuidar desses pensamentos. É onde tudo começa, na mente. Obrigada. Brilhamos. Pessoal, esse foi o Sextas de Saúde. Fica aqui e até a próxima.